Irmão, nós estamos fazendo uma lição aqui, o Charles e o Alex também não estavam aí por esse dia, mas sobre a igreja, né? Nós temos uma lição, o que é a igreja. Semana passada nós fizemos de quem é a igreja, né? Isso aqui são lições dos irmãos da igreja, acho que é Campinas, não estou bem lembrado. Isso tem passado, né? E tem quase 30 lições, muito rica, uma lição simples, mas muito rica para a gente realmente dar uma recapitulada, né? Por um lado, a gente tem uma consciência do que é a igreja, né? E essa lição, na lição 21, a igreja e as igrejas, de vez em quando nós encontramos na Bíblia a palavra igreja no singular e as igrejas no plural, né? Então, como ela existe, as igrejas no plural, às vezes a gente se confunde e fica naquela, né? Aqui há muitas igrejas, né? Muitas igrejas. De fato, há muitas igrejas, mas representando por cada localidade, né? Porque a única divisão aceitável por Deus, irmão, a única divisão que deveria haver entre nós, os cristãos, só existe uma que Deus aceita. É o limite geográfico. Por exemplo, eu estou dividido com as pessoas, com os irmãos de Correia Pinto, porque eu não moro em Correia Pinto. Você entendeu? Então, por que estamos divididos? Pelo limite geográfico. Lars é Lars, Correia Pinto é Correia Pinto. Então, a palavra igreja, ela compõe que numa cidade não pode haver mais do que uma igreja, né? Sabemos que dentro de uma localidade há apenas uma igreja. Então, quando nós achamos a palavra igreja, não é que significa que numa localidade, numa cidade, exista várias igrejas. Existem várias igrejas na questão humana, na questão da nossa religiosidade, na degradação que aconteceu. Então se criou muitas chamadas igrejas dentro de uma localidade, mas para Deus não é assim. Então, como nós moramos em Lares, nós não podemos estar reunidos com a igreja em Correia Pinto, porque os irmãos de Correia Pinto, né, só se nós formos lá, no mesmo sentido da São Joaquim, assim sucessivamente, cada cidade, né? Então, quando a Bíblia fala igreja, está se referindo a uma localidade, e as igrejas está se referindo às localidades que existem. Por exemplo, Santa Catarina, quantas cidades tem? Eu não sei, ninguém sabe, por exemplo. 200 e poucas. Quanto? 200. Então, em Santa Catarina existe 200 e poucas igrejas. Então, cada cidade compõe uma igreja. A maior revelação disso nós encontramos quando o livro de Apocalipse, capítulo 1. Quando Deus deu a visão para João, Deus falou assim, né? João, o que tu vê, escreve um livro e envia às igrejas, né? Vamos ler lá, irmão. A maior revelação que está ali, ó. Quer ver? É capítulo 1 de Apocalipse. Ali o Senhor falou sobre. Ó. 1:11. É Coríntios, né? Não, Apocalipse 1:11. 1:11 fala assim, ó, diz assim, dizendo: o que vê, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Aqui nós encontramos as igrejas no plural. Daí o Senhor falou: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, as igrejas, em seguida ele falou 7 igrejas, em seguida ele deu o nome de 7 cidades. Mas existia só apenas 7 cidades, né, na época? Não. É que Deus pegou essas aqui com uma questão profética, representando toda a história da igreja, desde Cristo até a volta do Senhor. Essas 7 igrejas são representativas. Como o Senhor falou 7 igrejas, 7 cidades, obviamente o Senhor estava falando que em cada cidade existia apenas uma igreja, que nada mais era que o ajuntamento daqueles que foram chamados, a eclesia de Deus, né? Então, por exemplo, Éfeso, cidade de Éfeso, a igreja em Éfeso. Aí quando você vai para frente aqui, ó, capítulo 2, o versículo 1 fala assim: a igreja de Deus em Éfeso. Aqui está falando no singular, a igreja de Deus em Éfeso, que é o Éfeso lá que o Senhor falou. Daí vem a igreja em Éfeso,
vê a igreja em Esmirna, o 2:8, ao anjo da igreja em Esmirna, igreja no singular, né? E assim, quando você lê no versículo 12 também, diz assim, o anjo da igreja em Pérgamo, igreja de novo singular. No versículo 18, a igreja em Tiatira, né? E assim sucessivamente até as 7 igrejas, mostrando que cada localidade existia apenas uma igreja. E isso aqui não era um nome dado à igreja, mas sim o nome da cidade onde lá estava a eclesia de Deus, que era o povo chamado, a assembleia, o ajuntamento daqueles povos chamados. E nesse período, irmão, não existia divisão. A divisão veio por causa da corrupção nossa, né, digamos assim. E principalmente nos dias que nós estamos vivendo uma grande apostasia, né, se divide tudo, estão todos divididos. Mesmo irmãos hoje que têm, por exemplo, uma visão clara do propósito de Deus como a igreja, que a igreja de Deus ela não é para o fim em cima, ela é para o alvo de Deus, para o reino. Mesmo irmão com essa visão elevada sobre essa questão, hoje se divide com outros irmãos porque talvez não pratique o que ele esteja praticando, como não invocar, como não partir o pão daquela maneira, entendeu? E isso é terrível, irmão. Tudo isso é divisão e mais divisão. É divisão e divisão. E todo dia você vê divisão, e todo dia um nome de uma nova igreja, entre aspas, né? Então, ali nesse primeiro item, fala assim, na Bíblia encontramos a igreja citada no singular, ó, onde diz a igreja de Deus. 1 Coríntios 1 Coríntios 10, 32, quer ver? Vamos lá, irmão. Senhor Jesus, 1 Coríntios 10. Ó, 10:32, Paulo falou aqui, ó. Ele está falando aqui para a igreja em Corinto, né? Ele diz assim, ó, não vos torneis causa de tropeço, nem para os judeus, nem para os gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Então ele estava dizendo, não é para nós nos tornar tropeço para quem é judeu, para quem ainda não faz parte da igreja, os chamados gentios, nem tampouco para aqueles que já fazem parte da igreja, a igreja de Deus. Então nós não podemos nos tornar tropeço. A igreja em Corinto estava se tornando tropeço por causa da divisão que lá existia, facção, muita divisão, Paulo, Pedro e assim por diante, né? Sempre um grupo sendo puxando, né, para certo tipo de irmãos, né? Então, e isso estava fazendo com que os judeus e os próprios gentios começassem a tropeçar, deixando de crer no Evangelho. Hoje essa divisão faz com que muitos gentios, muitas pessoas que poderiam se converter, aceitando Jesus, recebendo a salvação de Deus, deixam de receber porque é uma confusão generalizada. Cada qual puxa a brasa para o seu assado. Não vendo que a igreja veio à existência não por uma prática, nem por crescimento e visão, mas a igreja veio à existência por nascimento. No momento que eu criei, eu nasci de novo e acabou. E fui introduzido na igreja, no corpo de Cristo, e acabou. Ponto final. Entendeu? Ponto final no sentido de entrar na igreja, entrar no corpo, entendeu? Então ele diz assim, onde, ali, 10:32, bem como no plural onde se lê a igreja de Deus, 1 Coríntios 11:16. 11:16, contudo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. E daí aqui quando Paulo falou das igrejas de Deus, ele está falando das localidades. Nem a igreja em Corinto, nem a igreja em Éfeso, nem a igreja de Esmirna, nem a igreja em Jerusalém, nem a igreja em Sancréia, nem a igreja em Antioquia, nem a igreja em Roma. Nós não somos, entendeu, contencioso. Não, né? Contencioso é pessoas contendeiras, pessoas que gostam da contenda, entendeu? Então nós não devemos praticar isso, né? Então, e é bem claro sobre essa questão. Aqui ele falou de igrejas e um pouquinho antes ele falou da igreja. Então aqui ele falando que a igreja de Corinto naquela prática ela estava se tornando tropeço para alguns judeus e alguns gentios e para a própria igreja que não conseguia caminhar a igreja em Corinto, né? Capítulo 1 de Corinto, quer ver o capítulo 1 de Corinto? O que Paulo fala? Capítulo 1 e o versículo 2, a igreja de Deus, que está em Corinto. A igreja de Deus que está em Corinto. Que está em Corinto, a igreja que está em Corinto. Amém. É a igreja que está em Corinto, né?
Nesse segundo parágrafo aqui, fala assim, o Senhor Jesus prometeu edificar a sua igreja. Mateus 16, 18, o Senhor falou no sentido que ele edificaria a sua igreja. Ó. Lá o Senhor falou, né? Eu vou edificar a minha igreja e as portas dos infernos não prevalecerão contra a igreja edificada. Lá Jesus falou em Mateus 16, 18, né? Ó, essa igreja é universal, ao qual inclui todos os regenerados de todas as épocas em toda a terra. Ela é única, portanto, há um só Cristo e uma só igreja. Embora haja localidade, irmãos, como a igreja em tal localidade, assim sucessivamente, aos olhos de Deus a igreja é uma. Deus estabeleceu em cada cidade uma igreja, porque não existe possibilidade de você servir na única igreja num aspecto universal. Por exemplo, quando Jesus falou em Mateus 16, eu vou edificar a minha igreja, ele falou da totalidade do povo de Deus que foram gerados pela fé em Cristo Jesus, se tornaram parte da igreja, do corpo de Cristo. Ele vai edificar. Essa edificação de Deus vai acontecer. A única coisa que nós podemos, nós que fazemos parte da igreja, é adiar um pouquinho essa edificação que Jesus falou. Por quê? O Senhor começou a boa obra, Filipenses 1,6, fala que ele vai terminar. É aquele velho ditado, caiu na rede é peixe. Talvez hoje eu esteja desanimado, não consiga avançar, buscar, mas pode ter certeza, irmão, que se o Senhor começou a boa obra, ele há de completá-la. E o Senhor vai completar. E nós sabemos qual é a maneira. Hoje essa obra pode se concluir na nossa vida, essa obra de edificação, por meio do quê? Por meio de um cooperar, um buscar nosso, né? Um viver. Se não for agora, se nós ficar para a grande tribulação, vem um período de sofrimento, eu tenho certeza que quando nós ver os montes sendo mudados de lugar, o Senhor Jesus, vamos invocar desesperados, entendeu? E se não for ainda dentro desse período, né, da grande tribulação, onde podemos nos tornar pessoas edificadas de um processo meio rápido, né, de ser morto e decapitado lá por causa do testemunho da palavra do Senhor e ainda morrer e reinar com Cristo, existe ainda mais um período de 1000 anos. Só que o Senhor vai concluir essa obra, não tem como nós fugir dela. Nós podemos apenas adiá-la. Se nós pudéssemos fugir dessa obra de edificação de Deus, certamente Deus não teria condições de edificar a sua igreja, porque nós não permitiríamos que isso fosse concluído. Hoje essa igreja está sendo edificada por permissão nossa, por querer, por buscar, por pagarmos o preço, comprarmos a dele, mas quando essa obra não se concluir, Jesus voltar, ele tem o seu meio para edificá-la. O irmão que dizia assim, ó, se hoje nós não somos edificados, quer dizer, não buscamos esse crescimento, essa maturidade, não buscamos sermos vencedores, na era do reino é que nem banana verde no forno. Se você pôr uma banana verde no forno, ligou ali, mas né? Senhor Jesus. Então a única coisa que nós podemos fazer é isso, só adiá-la um pouco. E o Senhor Jesus falou, né, dessa igreja universal. Universal significa, abrange todas as eras, todo o povo de Deus, lá do início da igreja primitiva, a igreja do tempo da Idade Média, a igreja do século passado, a igreja do século presente, todos nós, entendeu? Estamos relacionados a essa igreja no aspecto universal. O universal não é só que essa igreja seja hoje em toda a terra, não, é em todos os tempos. A igreja no aspecto em todos os tempos. Por exemplo, a igreja no aspecto universal está incluído Pedro, Paulo, João, todos os discípulos lá do passado, Maria, lá aquele pessoal todo lá do início, né? E até nós, hoje, os que estão vivos na terra. Essa é a igreja no aspecto universal que o Senhor vai edificar. Claro, né? Frisando novamente, se não for no tempo, na era atual, chamada de Era da Graça, talvez no período da grande tribulação ou no período da Era do Reino, né? Mas que o Senhor vai concluir, vai, né? Porque ela é única, portanto, há um só Cristo e uma só igreja. Quando Paulo fala em 1 Coríntios 1,13, com aquela divisão terrível que havia na igreja em Corinto, Paulo falou aqui, ó, a casa está Cristo dividido, quer dizer, o Senhor Jesus não está dividido. Se Cristo não está dividido, então a igreja também não pode estar dividida. Não era para estar dividido. Por um lado é um fato que nós somos um corpo, somos a única igreja, mas na experiência, pouco de nós tem experimentado isso. Pouco de nós temos experimentado isso, né? Ó, lá em Mateus 18, 15 a 17, fala, né? O Senhor tem uma palavra muito rica dele, fala assim, em caso de dificuldade no relacionamento entre os irmãos. Ali, ó, quer ver, irmãos? Se os irmãos quiserem abrir, só para nós ler bem rapidinho, Mateus 18, quer ver o que o Senhor falou ali?
Mateus 18, o Senhor Jesus falou assim. Aqui ele está falando de uma situação, de um relacionamento entre os irmãos, dificuldade, né? Que é o que mais existe, né, irmão? Né? Aqui no 15 até o 18, fala assim, se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Se porém não te ouvir, toma outro contigo, toma uma ou duas pessoas, né, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra seja estabelecida. Se ele não atender, diz a igreja. Se recusar a ouvir a igreja, também a igreja considera como um gentio publicano. Considera, não por considerar, né? E isso é uma situação. Isso é uma situação. Lá em 1 Coríntios, quando Paulo fala em capítulo 5, ele diz assim, capítulo 6, ele diz assim, se há algum litígio, quer dizer, alguma dificuldade entre nós, meu irmão, nós sequer deveríamos ir aos tribunais diante de pessoas ímpias. Nós deveríamos resolver esse problema entre nós. Por exemplo, se eu crio um atrito entre eu e o André, nós temos condições de resolver esse problema entre nós dois. Caso contrário, pegamos as 1 ou 2 irmãos, vamos tentar solucionar o problema. É isso que Paulo estava falando lá em Coríntios, é isso que o Senhor Jesus estava falando. Se o irmão pecar, se o irmão te ofender, fizer alguma coisa contra ti, vai você, primeiro tenta ganhá-lo, tenta livrar dessa situação, né? Se ele não te ouvir, pega mais 2 irmãos, e daí você vai e diz à igreja, e se ele não atender, diz à igreja, e se recusar ouvir a igreja, considera ele, quer dizer, se o irmão quiser ser muito, vamos dizer assim, cabeça dura, nós deveríamos levar esse problema a todos os irmãos. Para quê? Para que houvesse uma comunhão, para que houvesse uma oração, não para pegar o irmão e deitar o cacete, como muitos fazem, entendeu? Mas a igreja é escada em amor, o problema se resolve em amor, em comunhão, em compartilhar. Às vezes uma própria palavra, você vai ali, você é iluminado, que bênção, né? E o problema é restaurado, irmão. Então quando isso acontece, às vezes ganhar seu irmão. Se o irmão não quer mesmo, então considere ele como um gentio publicano, quer dizer, deixa ele na dele. Uma hora, pela persistência nossa de continuar servindo, nos alimentando da palavra, ele vai ser atraído novamente, entendeu? Então, graças ao Senhor, né? Senhor Jesus, porque o Senhor fala no versículo 18, ele diz, em verdade eu vos digo que tudo que ligar na terra terá sido ligado no céu, que desligar na terra terá sido desligado no céu. Quer dizer, se você leva esse problema entre a igreja tem conexão com Deus nos céus. Então o problema está entre nós e Deus, está ligado aos céus. Se esse problema não é resolvido, ele está desconectado dentro da igreja, quer dizer, ou não há relação, esse problema agora não está mais conectado com Deus. Então tem pessoas que passam por uma tribulação ferronha, às vezes uma disciplina, uma correção de Deus por causa de situações assim, irmãos, entendeu? Mal resolvida. E na verdade, quando o Senhor falou isso aqui, não era para nós chegarmos numa situação dessa. Não, jamais. Mas se chegar, Jesus é o Senhor, né? Jesus é o Senhor. O Senhor, Paulo fala assim, se existe alguém entre vós que sois espirituais, conduza tal irmão com espírito de brandura. Quantos irmãos que nós vemos assim, irmão, que na lata eles fazem facção e não gostam de você? Não é assim, não quero saber, não é assim, entendeu? Poxa, irmão, se você é espiritual, conduz ele com o espírito de brandura, amém, Jesus é o Senhor, irmão. Uma vez eu estava tendo uma comunhão com o irmão, sabe que o irmão chegou e disse assim, irmão Sidney, por favor, nunca mais venha na minha casa. Digo, amém, irmão. Jesus é o Senhor. Digo, eu amo o irmão ainda. Amém, amo o irmão. Mas falou assim, daí outro irmão ia visitar ele, sabe o que ele fez? Esse irmão na época morava em Chapecó, ele morava no Rio Grande. Ele escreveu um bilhete, uma cartinha para o irmão e pediu para o irmão, você também, irmão, não apareça mais na minha casa, por favor. Jesus é o Senhor, entendeu? Foi tentado conduzir com o espírito de brandura, mas amém, meu irmão não quis, Jesus é o Senhor. Jesus é o Senhor, né? Pode passar um pouquinho para cima, André, fazendo um favor. É só você. A igreja que é única e é expressada de maneira prática por meio de muitas igrejas na localidade, sendo uma igreja em cada cidade, em cada cidade. Aí, irmão. A primeira expressão prática da igreja
igreja na terra é registrada em Atos 8:1, onde diz, quer ver, irmão? Quer ver? Puxa vida, ali houve grande perseguição sobre a igreja em Jerusalém. Atos 8:1. Quer ver? Ali, Atos 8:1. Ali, ó. Atos 8:1. Ó. Senhor Jesus. Atos 8:1 fala assim: naquele dia se levantou grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, olha bem aqui, se a gente juntar a igreja de Jerusalém e todos os irmãos lá, né, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Então, naquela época, houve uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E a igreja em Jerusalém, ela tornou-se, não era para ser, ela tornou-se uma espécie de a igreja mãe. A sede é aqui, né? Não tem, a sede da igreja romana é Roma, né? Os irmãos falam, aqui é a sede mundial, a sede local, entendeu? Não existe tal coisa na palavra de Deus, sede. E a igreja de Jerusalém, porque começou por lá, surgiu-se uma tradição dos irmãos que a igreja tornou-se a sede. Tornou-se, entendeu? A igreja mãe, a igreja que tudo tem que vir de Jerusalém. Tudo tem que vir de Jerusalém. Paulo teve grande problema porque ele não foi separado em Jerusalém pelos apóstolos. Sequer quando ele voltou da cidade de Damasco, depois que ele teve aquele encontro com o Senhor, sequer subiu para Jerusalém. Ele nem foi. Jerusalém já estava um reduto, sabe, judaizante, convertido lá, só falando de lei, e circuncidar, e guardar sábado, e não comer isso, e não beber aquilo, entendeu? A igreja deteriorou lá. Por que Deus permitiu essa grande perseguição sobre a igreja? Então dá para entender, a igreja de Jerusalém. Jerusalém não é uma cidade? E fala a igreja de Jerusalém. Então lá estava a igreja de Deus, que era o povo do Senhor lá. E sabe quem era o cabeça, líder lá? Era Pedro, era Tiago, eram os bons da boca, eram os irmãos que andaram com o Senhor. Mas estavam impressionados com a questão do judaísmo, né? E também, a igreja de Jerusalém. E podemos, irmãos, e aqui ele fala assim, E podemos aqui, e podemos ver também a igreja de Antioquia, Atos 13. Aqui em Antioquia é onde Paulo servia. Paulo serviu na igreja de Antioquia, irmãos. Né? A 13:1 fala: havia na igreja de Antioquia. Antioquia era uma cidade, né? Profetas e mestres. Profeta que falava, não é o profeta que vai lá em nome do Senhor, o profeta atual, que fala o evangelho genuíno, verdadeiro, e mestre, que no grego lá é o pedagogo, é como se fosse o professor mesmo, entendeu? E fala lá, daí Barnabé, Simão, por sobrenome, aqueles irmãos lá, entendeu? Então a igreja de Antioquia é outra prova, irmão, que a cidade de Antioquia havia apenas a igreja lá, e acabou, né? E a igreja em Corinto, que nós acabamos de ler, né? E tantas outras mencionadas na Bíblia. Esses versículos deixam bem claro que, no sentido prático, a única igreja leva o nome da cidade onde ela está. Então, o único nome que a igreja teria direito de levar é o nome da cidade. Por exemplo, nós estamos em Lages. Qual que seria o nome da igreja? Se você quisesse pôr uma placa, tivesse um espaço bem grande, e aí você poderia falar, local de reunião da igreja em Lages. Isso seria a maneira adequada e correta diante de Deus. Entendeu? Isso é o local de reunião da igreja em Lages. Ali é um local onde todos os cristãos pudessem vir. Onde todos os filhos de Deus, entendeu, pudessem estar reunidos. Entendeu? Esse seria a única nomenclatura. Não identificando com um nome, mas mostrando que ali é a localidade onde a igreja da cidade se reúne. Não sei se o irmão deu para entender, irmão? Né? Entendeu? Então a única igreja leva o nome da cidade que ela está. Por exemplo, vamos pegar Porto Alegre. A igreja de Deus que está em Porto Alegre.
A igreja de Deus que está em Florianópolis, a igreja de Deus está em São Paulo, a igreja de Deus está lá em Nova York, cada cidade. Acabou, irmão, não tem, né? E isso foi Deus que estabeleceu assim, diz assim, não podemos acrescentar sobrenomes ou apelido à igreja. Em João Pessoa, lá a cidade, né, é a igreja em João Pessoa. Em Natal é a igreja em Natal. Em Campina Grande é a igreja em Campina Grande, ponto final. Irmão, ponto final, acabou. Acabou, irmão. Nós não podemos mudar o que Deus estabeleceu, né? Então hoje, nós fazemos parte da igreja em... Mas é tão simples, né? Louvado seja o Senhor. Amém? A Ásia, Galácia e Macedônia eram 3 províncias, um estado, né, do antigo Império Romano. A Bíblia menciona as igrejas da Ásia, né, como um estado, né, irmão, várias localidades. As igrejas da Galácia e as igrejas da Macedônia. Entendeu, irmão? Vemos que em uma região existe muitas cidades, portanto, muitas igrejas, mas jamais a Bíblia menciona 2 ou mais igrejas numa mesma localidade, numa mesma cidade. Por exemplo, nós estamos aqui em Lages, existe a igreja A, a igreja B, a igreja C, a igreja I, a igreja que dá o ABC inteiro, né? Até a igreja X. O X acho que é a última letra do alfabeto, né? Acho que é, não sei. Entenderam? Porque nós retalhamos, dividimos o corpo de Cristo. Então, nós que ganhamos a visão, nós devíamos apenas lá lutar. Primeiramente contra nós mesmos, mas para que alguns que não... E é impossível que todos os irmãos vejam isso. De acordo com as profecias bíblicas, é uma minoria que vão ver isso e se posicionar por isso. Se posicionar do lado de Deus. Entendeu? Então, por exemplo, se você está congregando lá na Assembleia, um dia eu tinha um irmão, muito meu amigo, ele era professor de escola dominical. Aí um dia eu cheguei lá, estava tendo uma comunhão com ele, mais um irmão também que era bancário, diretor de um banco. E aí estava tendo uma comunhão com ele. Aí ele disse assim, irmão, por que você saiu da igreja de Deus e Amor? Daí eu disse assim, irmão, eu saí da igreja de Deus e Amor porque eu descobri que a igreja de Deus e Amor não é igreja. Deus do livro, irmão! E outra coisa, irmão, eu também descobri que lá onde vocês congregam, a Assembleia não é igreja. Deus do livro, irmão! Cara, você tá maluco? Digo, descobri, irmão. Por isso que eu saí. Agora eu também descobri outra coisa. Que vocês são a igreja. Que os irmãos que estão lá naquele lugar chamado Deus e Amor também são a igreja. Eu também consegui descobrir isso. Mas os irmãos não conseguiram, o véu não caiu, né? O véu não caiu, né? Não captou, entendeu? Por um lado não é o espaço, não é o lugar que estão defendidos, não é a igreja, mas por outro lado os irmãos são. Lá onde eles estão, como a igreja, nada mais é que um local onde a igreja está reunindo. O nome correto, voltando a frisar, lá na frente da Assembleia devia estar uma placa local de reunião da igreja da Assembleia. Como é que o irmão falava ali, o irmão lá, o pedreiro lá, irmão André, o irmão lá do sítio, lá, o irmão Liseu, ele dizia, o senhor está fazendo algumas reuniões, nós fomos ali com ele falou, a igreja de Deus em Lages, lembra que ele falava? Ele falou isso algumas vezes lá, eu vi ele falar. Pois é, daí tinha que pôr ela local de reunião da igreja em Lages. Estava resolvido o problema com a palavra que ele professou, que ele falou. Aonde ele está, ele nem placa ele não usa, né? Entendeu, irmão? Então, a Bíblia jamais menciona 2 ou mais igrejas em uma mesma localidade. Ela pode ter muitas local de reunião, vários locais. Poderia ter, como por exemplo, muitos cristãos, ter 100 locais de reunião. Por exemplo, alguns irmãos, por exemplo, em São Paulo, que têm essa visão, eu soube que eles estavam, por último, parece que era com quase 30 locais de reunião. Mas era local de reunião onde a igreja de São Paulo se reunia. Entendeu? Então, isso seria correto. Mas nunca, esses locais de reunião não seria como houvesse várias igrejas. É apenas para que a igreja, que um local só não comportaria todos, então se abriria outros locais. Mas todos com o mesmo alvo, a mesma visão,
de expressar o único corpo. Cristo não está dividido, como nós também não poderíamos estar divididos. A igreja era para ser nesses moldes. Agora, o que aconteceu, nós sabemos que foi trágico, foi que nem a nação de Israel. Agora Deus está pegando um ali, um aqui, um acolá, ó. Meu filho, a igreja é isso aqui, ó. Remove o nosso véu. Agora, luta do meu lado e pronto, amém. Se você fizer isso, eu vou te dar uma recompensa, um galardão, uma herança antecipada, um gozo, um prêmio, uma recompensa. Luta do meu lado, porque a igreja não é o fim em si, a igreja é para o alvo, a igreja é para que venha a manifestação do reino dos céus. Por um lado ela é gerada, por outro lado é edificada, para que haja por meio dessa igreja edificada a introdução, a manifestação do reino dos céus. Então a igreja não é o fim em si, a igreja é para o reino. Porque o alvo de Deus, esse livro do irmão Dogma, o foco de Deus é o reino, mas por meio da igreja. Hoje a igreja, com visão e prática, ela torna-se a realidade do reino de Deus na terra. E quando o Senhor voltar, parte dessa igreja vai estar na manifestação desse reino. Parte, infelizmente, né? Não sei se nós vamos fazer parte, né? Só naquele dia que o Senhor tem misericórdia de nós, né? Por que Deus usa tal procedimento? É para que sua gloriosa expressão, individualmente, o homem é um vaso, um santuário para conter e expressar Deus, individualmente. Coletivamente, nós juntos, né? Deus tem a igreja que o expressa de modo real e prático através das igrejas em cada cidade, em cada localidade. Aleluia! Cada cidade precisa ter um testemunho e uma expressão prática da igreja que possa ouvir, falar e exercer a autoridade dos céus aqui na terra. Amém. Que coisa, né? Por um lado, individualmente, nós somos um vaso, um santuário, para conter e expressar Deus. E juntamente, coletivamente, nos tornamos a igreja que deve expressar Deus de modo real e prático, através da localidade onde nós nos reunimos, irmão. É isso. Então, quando nós ganhamos, essa visão fica clara, é por isso que eu não estou preocupado se o irmão reúne ali, reúne aqui, reúne lá. Para Deus o espaço não conta. Então, se Deus não está preocupado com isso, para que deveríamos estar preocupados com essa questão? Como tem irmãos que chegam a dizer, se você não estiver partindo o pão aqui, você está numa facção. Você não pode. Quer dizer, eu posso ir lá, mas dali eu não posso ir lá. Aonde tem as pessoas que professam o mesmo Cristo, que não está dividido, que é um só, tem o mesmo Senhor, o mesmo Espírito que eu tenho. Entendeu? E isso é promover facção também. Isso é promover facção. Ontem o André falou uma coisa lá, e eu gostei, mas falou pro irmão lá. Ele tocou na questão do Partido do Pão, né? O irmão André falou uma coisa, e é verdade. O lugar mais correto na terra onde se parte o pão é a igreja católica. Lá não faz acepção. Lá, entendeu? Não faz acepção, não faz acepção. E Deus, nós não lemos ontem em Atos 11, Deus faz acepção. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não vê como o homem vê, meu Deus não faz acepção. E nós fazemos acepção no que sentido? Mas eu aceito todos os irmãos que vêm reunir aqui, partir o pão comigo aqui. Amém, Jesus é o Senhor. Então, você não faz facção, mas quer ver o que você faz? Mas você não sai dali e vai repartir com ele lá. Então você promoveu uma facção. Você promoveu a divisão. Você não tem visão do que é a igreja. Você ouviu falar sobre a igreja. Porque se tem a visão da igreja, você traz, come aqui o pão, parte o pão, mas você também vai lá. O negócio é mão dupla, é via dupla, como é que é? Mão dupla, né? Entendeu como é que é? Por exemplo, deveria ser assim, por exemplo, os irmãos lá na Assembleia, vamos pegar a Assembleia. Vem os irmãos da casa lá, participam lá, participam da ceia. Qual é o problema? Não tem Cristo? Tem. Não tem o mesmo Senhor? Tem. Cristo não está dividido. E os irmãos da Assembleia vão lá, participam lá, entendeu? O negócio de mão dupla. Entendeu? No mesmo sentido, na restauração existe, irmãos. Vem partir pão com nós. Amém, Jesus Senhor. Não fazemos acepção. Mas nós não levanta daqui da cadeira para ir lá com os irmãos onde eles estão, partir o pão com eles. Então eu fiz uma divisão. Eu cheguei em casa hoje que dá uma ruminada nesse assunto e peguei um livro do Wesley, mas mesmo, o livro Wesley dá uma cacetada nessa questão aí que mata.
Qualquer teoria nossa dessa questão que você não é livre de partir o pão onde quer que existem irmãos, amém. Jesus é o Senhor, irmão. Né? Nós somos coletivamente não é um grupo em específico. Coletivamente é todos os cristãos. Todos os que professam, os que creem em Jesus Cristo, irmão, fazem parte desse vaso corporativo, esse vaso né, coletivo, né, como igreja para expressar Deus. E enquanto você não estiver fazendo isso, é indigno. É indigno. A Santa Ceia torna-se uma divisão. O Herbert estava falando assim, dir-se-me o corpo, irmão. É isso, é você aceitar todas as pessoas de modo prático. Não é aqui, ó, de lado. Ah, sou um, e canta, eu sou um com os irmãos, mas não é da boca para fora. A questão tem que ser de modo prático. Entendeu? É isso que o Senhor quer de nós, irmãos. É isso que o Senhor quer e nada mais, né? Jesus é o Senhor. Graças a Deus. Né? Não sei, os irmãos, vamos prolongar muito, 19:15. Também, ó, isso aí é da igreja em Campina Grande, essas liçõezinhas boas, né? Grupo de cuidado, familiar de cuidado mútuo, né? Até o irmão Dong, eu estava lendo aquele livro preto que eu tenho ali, que ontem eu vi algumas porções dos irmãos dele, o irmão Dong fala, né, dessa questão de acolhimento, que pela Bíblia parece algo fácil, mas de modo prático é difícil de praticar isso. Por causa do quê? Por causa da nossa religiosidade, irmão. Por causa do nosso velho conceito, irmão. Deus tem misericórdia, as pessoas defendem com unha e dente o espaço e esquecem do principal, que é o viver. A igreja nada mais é, como sempre o mundo tem falado, o viver é uma esfera. A igreja, Deus não está preocupado se o espaço é bonito, é grande, é adornado, e se o espaço está cheio de buracos, para Deus não é nada, o espaço não é nada. Mas as pessoas se preocupam com o espaço. Se nós não nos preocupar com o espaço, nós devíamos ser que nem o judeu lá, o templo em Jerusalém, acabou a mesquita dos judeus ali. Que via Deus daquela maneira. Deus não está aí com essas coisas, irmão. A igreja é algo, não é algo estático, é algo vivo, orgânico, é um viver, é uma esfera onde se vive no dia a dia, irmão. Agora nem quando nós podemos reunir. Jesus é o Senhor, sem acepção. Né? Aqui quando Paulo escreveu que não deveriam eles serem tropeço para judeu não convertido e para gentil que não tinha convertido. A igreja naquela condição facciosa que estava em Corinto, estava trazendo dano para as pessoas não se chegarem ao Senhor, irmão. Não se chegarem ao Senhor. Quantos irmãos não se chegam, quantas pessoas que deveriam se achegar ao Senhor, receber a salvação de Deus por causa dessa facção do inferno? Eu abomino isso. Se é uma coisa que Deus abomina, também é essa questão de facção. Os irmãos estão na rua? Olha, o irmão lá de Florianópolis assim, vocês são verdadeiros irmãos tranca-rua. Vocês estão só trancando o caminho. Sai do caminho. Você não quer, sai, deixa os outros entrar. Na primeira epístola de João escreve isso, segunda epístola, ou terceira, não estou bem lembrado, de um irmão na igreja em Éfeso, que ele exercia primazia. Ele não recebia as pessoas e impedia quem queria receber e acabava expulsando. Diócrates. Mateus 23:13. Diz assim, mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais e nem deixais entrar os que estão entrando. 23:13. Amém? Amém. Só deixa eu achar um versículo aqui, irmão André. Não mente no reino, não deixa para entrar. É o verdadeiro, irmão tranca-rua. Aqui, ó. A terceira epístola de João, versículo 9, porque só tem um capítulo, né? Fala assim, ó, versículo 9, 10 e 11, assim, ó. Escrevi alguma coisa à igreja. Aqui, quando João estava aqui, estava em Éfeso. Mas Diófretes, era um irmão, né? Que gosta de exercer a primazia. Ser o primeiro. Eu sou o cara, que nem o showman. Entre eles, não nos dá acolhida, quer dizer, não nos acolhe. Por isso, se eu for aí, João está falando, falar-lhe-ei
e lembrada das obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. Ele está falando mal, né? E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos, como impede os que querem recebê-lo e o expulsa da igreja. Expulsa da comunhão, do estar junto, expulsa. Esse Diógenes, o cara era terrível. E olha quantos Diógenes tem hoje aí entre nós. A Terceira epístola de João, versículo 9 ao 10. Só tem um capítulo. Terceira epístola de João, do 9 ao 10. 9, 10, 11. Entendeu, irmão? Esse gostava de exercer a primazia. Mas quem é que tem a primazia? Só o Senhor, irmão. Colossenses 1,18 fala, para em todas as coisas o Senhor ter a primazia. Colossenses 1,18 fala assim, em todas as coisas ter a primazia, esse é o primeiro. Ele não acolhia, pedia que queria acolher, ainda falava mal, o cara era, entendeu? Promovia realmente facção, divisão. de Deus, né? Oi? A proeminência de Cristo. Irmão, é isso aí, não tem. Lembra que nós lemos ontem lá em Atos 10? O Cornélio, quando o Pedro chegou na casa dele, se prostrou e beijar os pés de Pedro, né? Nossa, ainda Pedro caminhando na areia, meio deserto, Pedro devia andar no chulé, terrível, né? É um ardor terrível. O cara vai e se prostra, Pedro diz, levanta daí, homem. Não te faça isso, porque eu sou homem igual a tu. Meu pai. Sou homem igual a tu. Isso que era o que, né? Senhor Jesus.